Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula e o tema da aula de hoje é classificação dos herbicidas. Então, na aula anterior, vocês já viram a introdução ao controle químico. Se você ainda não viu esse vídeo, corre lá para assistir. E não deixe de nos seguir no canal do YouTube e do Plantas Daninhas do Agro, lá no Instagram. Então, pessoal, o tema hoje é classificação dos herbicidas, tá? Então, nós vamos ver os 4 tipos de classificação de herbicidas que nós temos. Como eles podem ser classificados? Os herbicidas, pessoal, podem ser classificados de acordo com sua seletividade, de acordo com a época de aplicação, de acordo com a translocação e de acordo com o mecanismo de ação. Então, hoje a gente vai ver como que é essa classificação quanto à seletividade, época de aplicação e translocação, e a partir desta aula nós também entramos em mecanismo de ação dos herbicidas. Então, a cada aula eu vou trazer uma classificação nova. Bom, primeiramente, quanto à seletividade. Então, os herbicidas, pessoal, eles podem ser classificados como seletivos e não seletivos. Então, os herbicidas seletivos são aqueles que, quando a gente aplica sobre determinada cultura, ele não vai matar, não vai causar a morte daquela cultura. Tudo bem? Então, a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, o 2,4-D em cana. O 2,4-D é um herbicida para controle de plantas daninhas de folha larga. A cana-de-açúcar, como é uma folha estreita, uma monocotiledônea, ela não vai ter ação sobre o 2,4-D. Pode ocorrer algum certo nível de injúria, mas não vai causar a morte da planta. Nós temos herbicidas seletivos também, por exemplo, atrazina para o milho, fomezafem para o feijão, imazetapir para a soja. Então, tem vários exemplos aí de herbicidas que são seletivos para determinada cultura. Tudo bem? Então, quanto à seletividade, eles podem ser, então, seletivos. E também a gente vai ter uma aula exclusiva de seletividade de herbicidas, tá? E aí nós vamos ver que essa seletividade, ela vai depender de vários fatores. Mas, por exemplo, a gente pode conseguir a seletividade por meio do posicionamento daquele produto. Ou seja, o produto fica numa camada do solo, na qual a semente ou o tolete, seja a forma que você está fazendo o plantio, não entre em contato com essa camada onde está o herbicida, tá? Nós podemos obter a seletividade também por meio do jato dirigido. Nós vamos aplicar o jato dirigido apenas nas entrelinhas da cultura, não encostando nas folhas. Tudo bem? Então, há vários meios, né, de conseguir a seletividade, mas aqui, quando eles são classificados quanto à seletividade, nós queremos dizer que, se aplicado sobre a cultura, não vai levar à morte. E também os não seletivos. Então, são aqueles herbicidas que eles vão matar tanto planta daninha quanto cultura. Eles não vão ser o quê? Seletivos, vão matar. É o caso, por exemplo, do diquat, do paraquat, do glifosato. São herbicidas não seletivos. Então, são herbicidas, geralmente, que a gente usa para dessecação antes do plantio, né, dessecação da cultura, porque eles são herbicidas não seletivos. Podemos conseguir a seletividade desses produtos? Sim, por meio, por exemplo, da transgenia. Então, quando nós temos os organismos geneticamente modificados e aí nós temos a cultura sendo tolerante àquele herbicida, nós conseguimos que esse herbicida que ele vá ser seletivo, porque nós estamos aplicando sobre uma cultura que é tolerante àquele produto. Então, são os casos da soja RR, do milho RR. Então, eles são resistentes ao glifosato. Então, isso é obtido por meio da transgenia. E aí, acaba-se que esses herbicidas acabam sendo seletivos naquela cultura em que aquele gene foi inserido. Tudo bem? Então, quanto à seletividade, herbicidas seletivos, que não vão matar a cultura, e os não seletivos, que são aqueles que matam tanto planta daninha quanto a cultura. Bom, depois disso, nós temos a classificação quanto à época de aplicação. Então, nós podemos dividir ela em duas épocas: a época de pré-plantio e a de pós-plantio. E em pré-plantio, nós temos o exemplo, por exemplo, da trifuralina. Antigamente tinha uma formulação, ainda tem, mas antigamente, que você precisava incorporar aquele produto ao solo.
é o que nós chamamos de pré-plantio incorporado. No geral, são herbicidas que têm uma alta volatilidade, uma baixa solubilidade em água ou ainda são fotodegradáveis. Então, são herbicidas que, se eles não forem incorporados ao solo, eles não vão ficar ali presentes naquela camada, seja porque eles são muito voláteis, então são muito perdidos na forma de vapor, ou eles têm baixa solubilidade, ou ainda são degradados pela radiação solar. Bom, também nós temos em pré-plantio aqueles herbicidas que são utilizados no plantio direto ou no cultivo mínimo, que são aqueles herbicidas dessecantes, que nós utilizamos para manejar a cobertura do solo. Então, às vezes você fez alguma rotação de cultura, uma adubação verde, você acaba aplicando o herbicida para manejar aquela palha sobre aquele solo, tudo bem? E nós temos também esses herbicidas utilizados para dessecar as plantas daninhas daquela área, para que nós possamos realizar o plantio no limpo. Então, é o mesmo caso dos herbicidas que a gente falou anteriormente, não seletivos, como o glifosato, paraquat, o diquat, utilizados como dessecantes antes do plantio da cultura. Nós também temos ainda a opção de utilizar, por exemplo, um herbicida não seletivo, coloquei aqui como exemplo o herbicida glifosato, mais um herbicida residual. A ideia do herbicida residual é ele deixar um resíduo naquela camada do solo para que nós conseguimos fazer o plantio no limpo e assim cobrir também o período crítico de prevenção à interferência. Se você ainda não viu esse vídeo dos períodos críticos, corre lá para ver, é a terceira aula sobre competição entre plantas daninhas e plantas cultivadas. Então, a ideia aqui é que tenha um residual, ou para cobrir o período crítico, ou ainda um residual na entre-safra. Então, nós fazemos o manejo da área com herbicida não seletivo, mais um herbicida residual, para que durante a entre-safra nós não tenhamos esses vários fluxos de plantas daninhas na área. Além do pré-plantio, nós vamos também ter o pós-plantio. Então, em relação ao pós-plantio, nós vamos estar falando da aplicação de produtos, seja na pré ou na pós-emergência, tanto da cultura quanto da planta daninha. E aí, pessoal, esses herbicidas, quando eles são absorvidos pelas folhas, eles vão ser aplicados na pós-emergência das plantas daninhas, tá? Eles também podem ser aplicados na pré-emergência da cultura, porque às vezes eles podem não ser seletivos. Lembra que eu falei quanto à seletividade? Ou ainda eles são seletivos, mas são aplicados na pré-emergência da cultura. E aí nós temos como o alvo, o solo também. Jato dirigido, que nem eu falei, jato dirigido às entrelinhas, então no pós-plantio da cultura, pós-emergência da cultura e das plantas daninhas, então é o caso de quando nós temos um herbicida seletivo para a cultura, e nós vamos aplicar quando a cultura já está estabelecida e quando as plantas daninhas também são visíveis. E quando a absorção for feita pelas folhas ou pelas raízes das plantas daninhas, meio que tanto faz a pré ou a pós-emergência. E isso se o produto for recomendado para pré ou pós-emergência. E aí vai depender mais da tolerância da cultura, Então, às vezes eu aplico em pré ou em pós, vai ter diferença quanto à seletividade daquele produto naquela cultura. Então, quanto à época da aplicação, nós temos pré-plantio, então antes de eu plantar a cultura na área, ou em pós-plantio, depois que a cultura já está plantada, mas aí pode ser em pré ou pós-emergência dela, ou da planta daninha, ou das duas. Quanto agora à translocação, nós vamos ter os herbicidas de contato e os herbicidas sistêmicos. Os herbicidas de contato, pessoal, eles vão atuar próximo ou no local onde eles penetram nas plantas, nas folhas. Geralmente, então, são aqueles herbicidas conhecidos como paraquat, diquat, lactofen, são herbicidas de contato, então eles vão agir próximo no local onde a gente aplicou aquele produto. Eles não vão translocar dentro da planta. Então, esses produtos, pessoal, eles vão precisar de uma alta taxa de cobertura, porque eles não vão translocar, tudo bem? Então, o importante dele é que ele tenha uma boa cobertura sobre aquela planta. E como são herbicidas de contato, herbicidas aplicados na pós-emergência da planta daninha.
tá? Ele tem que entrar em contato com as folhas da planta daninha. Eles podem ainda ser sistêmicos. Então, é aquele herbicida que movimenta, que transloca, seja pelo floema, seja pelo xilema ou por ambos. E quando essa translocação é via floema ou via floema e xilema, nós consideramos que esse herbicida ele é um herbicida sistêmico, tudo bem? Esses herbicidas sistêmicos eles vão ser então capazes de translocar a grandes distâncias na planta. Então, alguns exemplos: 2,4-D, glifosato, imazetapir, picloram, nicosulfuron, flazasulfuron, são herbicidas que depois de aplicados eles vão translocar, seja pelo xilema e floema ou pelo floema, no interior da planta e assim atingir outras partes da planta, diferente do herbicida de contato, que ele não vai ter essa translocação. Tudo bem? Então, quanto à translocação, de contato ou sistêmico. Tudo bem até aqui? Então, nós já vimos 3 jeitos de classificar os herbicidas. Quanto à seletividade, em herbicidas seletivos e não seletivos. Quanto à época de aplicação, quando eles são aplicados em pré-plantio ou em pós-plantio. E quanto à translocação, quando eles são de contato ou sistêmicos. E aí, pessoal, nós vamos para a última classificação, que é quanto ao mecanismo de ação. Então, antes de entrar nessa classificação, nós temos que fazer 2 definições. O que é o modo de ação e o que é o mecanismo de ação. Então, o mecanismo de ação é é a primeira lesão bioquímica ou biofísica que resulta na morte ou ação final do produto. Então, por exemplo, qual é o mecanismo de ação daquele herbicida? Qual é o mecanismo de ação do glifosato? É o EPS-PS. Por quê? Porque ele atua sobre aquela enzima. Qual que é o mecanismo de ação do ALS? Ele atua sobre a enzima ALS. Então, é aquela primeira lesão, aquele primeiro ponto. E o modo de ação é a sequência completa, tudo que acontece a partir dali que vai levar à morte daquela planta, tá? Então, é a sequência de reações que vão acontecendo desde que aquele herbicida entrou em contato com a planta até chegar na morte final, na completa ação do produto. Então, depois de termos diferenciado o modo de ação do mecanismo de ação, vamos ver a classificação das plantas daninhas, então, quanto ao mecanismo de ação. Então, qual que é a primeira lesão que ela vai causar, que vai resultar na morte da planta? Nós temos todas essas classificações aqui, segundo a Agarac. Então, nós vamos ver todos esses mecanismos de ação nas próximas aulas. Então, nós temos, grupo A, os herbicidas inibidores da cesiase, os conhecidos graminicidas. Grupo B, os herbicidas inibidores da ALS, acetolactato sintase, que é uma enzima. Os inibidores do fotossistema 2, que são divididos em grupos C1, C2 e C3. Os inibidores do fotossistema 1, que é o que nós conhecemos o paraquat e o diquat. Os inibidores da protox, que é da protoporfirogênio oxidase, que são lá o sulfentrazone, o lactofen, o fomezafem, o carfentrazone. Os inibidores da síntese de caroteno, aquele que a gente conhece bem, que dá aquele sintoma de branqueamento na planta, que por causa da inibição dos carotenoides. Clomazone, tem botrione, mesotrione. Os inibidores aqui também, da parte da síntese de carotenoides, mas eles entram em ação em outra parte. Os inibidores da EPS-PS, ou seja, glifosato. Inibidores da glutamina sintetase, é o glufosinato, porque ele age sobre a enzima glutamina sintetase. Inibidor DHP, inibidor da formação de microtúbulos, ácidos graxos de cadeia longa, síntese de parede celular, síntese de lipídios, mimetizadores de auxina, 2,4-D, picloram, os organoarseniacal, que é o MSMA. Então, todos esses grupos aqui nós vamos ver um a um, de acordo conforme nós vamos avançando aí na parte de mecanismo de ação. Tudo bem, pessoal? Era isso que eu tinha para falar sobre a classificação dos herbicidas. Então, nós vimos aí os 4 diferentes modos que podemos classificar os herbicidas. E de agora para frente, nós entramos em mecanismo de ação dos herbicidas. Então,
Até a próxima e continue nos acompanhando no canal Plantas Daninhas do Agro.